The Hero of the Science, de Matheus Garcia Loureiro, com inspirações e ajudas. Primeiro capítulo, O Cientista. Olá, leitor que acompanha a saga Heróis. Vocês sabem o que fazem os cientistas? Eles estudam e tentam explicar os fenômenos que acontecem ao nosso redor. E neste livro veremos um grande cientista do século XXI, Robert Edward Anderson, o protagonista da história deste livro. Edward nasceu nos Estados Unidos, em Washington, nos anos 80. Desde criança mostrava ser muito inteligente, leitor, buscava conhecimento e tinha habilidades especiais. Com 12 anos ele já cursava doutorado de Química, mostrando sua inteligência, e com 20 anos era PhD em Química, Física, Biologia e Física Quântica, além de falar 30 idiomas e já havia lido 20 mil livros de vários. Depois de tudo isso, ele continuou estudando e já tinha um próprio laboratório. Não se preocupem, mesmo estudando muito, ele ainda tinha tempo para lazer, mas seu verdadeiro lazer era os estudos e a leitura. Além de tudo isso, ele era muito informado, e muitos anos depois, ele viu impressionantes notícias sobre pessoas diferentes e disse para si mesmo: eu tenho que recrutar essas pessoas. Comprarei uma passagem para Belém, Rio de Janeiro, Caracas, Nova Delhi e Copenhague. Segundo capítulo, As Forças da Física. As notícias que Robert viu eram sobre pessoas que manifestaram ondas e forças da física, e duas dessas pessoas encontravam-se no Brasil, uma na Venezuela, uma na Índia e uma na Dinamarca. Os brasileiros chamavam-se Ricardo Silva e João Carlos Silveira. Ricardo Silva era paraense nascido em Belém. Ele mostrava de maneira fraca, assim como os outros e outras, suas habilidades. Mas quando ele apareceu nos jornais e telejornais, ele havia liberado muitos choques, e agora é perseguido pela mídia. Em uma entrevista ele disse: sei lá o que aconteceu, mas foi um negócio pai d'égua. Saiu choque para tudo quanto é lado, felizmente que ninguém se machucou. Outro brasileiro era carioca, nascido na cidade do Rio de Janeiro. Ele atraiu todos os talheres de uma loja e não conseguia tirar os talheres do corpo. Ele tentou com a ajuda do gerente da loja, mas eles não conseguiram. Então, João Carlos pagou todos os talheres que atraiu e disse para os jornalistas: meu irmão, sei lá o que aconteceu, mas isso me deu um baita prejuízo. Em Caracas, a venezuelana Selena Gutierrez vivia na pobreza devido à política socialista imposta no país e planejava fugir. Ela demonstrou seus poderes deixando, por meio minuto, 2 carros flutuando. Mas ninguém sabia como isso aconteceu e quem fez isso. Ela fez isso inocentemente, sem saber que estava fazendo aquilo. Em Nova Delhi, o indiano Raj Hari tinha o controle, sem saber da força de atrito, da resistência do ar e da água. Ele havia feito 2 carros deslizarem no asfalto. Na Dinamarca, Nora Rose havia causado uma grande explosão na neve, depois de desintegrar o núcleo de um átomo nos arredores de Copenhague. O cientista Robert recrutou aquelas pessoas e levou-as para seu laboratório em Washington e falou para eles em suas línguas natais: bem-vindos ao meu laboratório. Bem, eu me chamo Robert Edward Anderson, sou um cientista e pessoa muito estudiosa. Eu trouxe vocês aqui pois vi que vocês podem manipular forças da física e eu tenho uma proposta para nós. Eu ajudo vocês a manipularem essas habilidades e juntos criamos uma força de combate ao mal, as forças da física. Depois da fala, todos ficaram impressionados. E um tempo depois, o cientista começou a falar das habilidades de cada um. Você, Ricardo Silva, você manipula as forças e ondas elétricas. Exemplificadamente, eu descobri que se você fosse um átomo, você teria 5 nêutrons, 5 prótons e 10 elétrons livres. Você seria um átomo negativo. Só não leva para o lado pessoal. Risadas. Só não leve para o lado pessoal. Risadas. Tente manipular essas habilidades e desenvolver novas, com base nas que você já tem. João Carlos Silveira, você pode manipular o magnetismo, tipo magneto. Ah, essas habilidades são incríveis, mas são clichês. Não importa, são habilidades incríveis, interrompeu João Carlos.
Bom para vocês, beneficiários, e clichê para mim, falou Robert e continuou. Então, você pode atrair metal e controlar as ondas magnéticas. Resumidamente, você controla o magnetismo. Selena Gutierrez, você pode controlar a força gravitacional, por isso que os carros flutuaram. Você, Nora Rose, você pode desintegrar o núcleo de um átomo, o que causa uma grande explosão, como o de uma bomba atômica. Essa habilidade é muito forte. E você, Rash Hari, você manipula as forças de atrito e as resistências do ar e da água. Então comecem a treinar em salas especiais do meu laboratório, menos vocês dois, Ricardo e João. Eu quero falar particularmente com vocês. Em seguida, os três foram para uma sala particular e ele falou para os dois. Vocês sabem que há ondas eletromagnéticas, né? Então, primeiramente, eu quero que vocês treinem individualmente e com o tempo eu treinarei os dois para juntarem suas habilidades e manipularem essas ondas. Agora, treinem! Ok, falaram os brasileiros. No dia seguinte, o grupo reuniu-se e foram perguntar para o cientista de onde vinham essas habilidades. Ele falou, eu tenho uma teoria. Esses genes que permitem essas habilidades resolveram manifestar-se agora e esses genes vieram do Ninja Auxiliar de Espadachins da Glória. Nunca leram? É daquele autor Matheus Garcia Loureiro. Tá doido? Sei lá que livro é esse, falou Ricardo. Vocês não têm noção de quantos livros eu já li. Para vocês terem uma pequena noção, com 20 anos eu li cerca de 20 mil livros. Ah, valorizem os livros, mesmo que sejam de autores amadores. Uns dias depois, apareceu em jornais e telejornais a aparição de um monstro que estava atacando a cidade de Los Angeles. O enfrentamento dessa criatura era a oportunidade para as forças da física. Terceiro capítulo: O monstro clichê. A divisão dos controladores de forças da física e o cientista estavam indo de Washington até a cidade onde o monstro estava. O avião onde os heróis estavam possuía dispositivos multimídia e Wi-Fi. O cientista via notícias sobre a criatura e falava para si mesmo em sua mente. Monstro clichê. Mais clichê ainda seria se ele atacasse Nova York. Até que ele viu uma notícia surpreendente, que falava que, misteriosamente, a criatura havia sido teletransportada para Nova York. Essa notícia deixou o físico muito zangado. Não! De Washington para Nova York era rápido, mas de Los Angeles para Nova York, que monstro clichê e chato, vai fazer a gente perder tempo e dinheiro, gritou em pleno voo o cientista. Chegando em Nova York, depois de uma grande viagem, os heróis estavam indo para Times Square, um lugar muito famoso e com muita gente na cidade. A criatura, à medida que avançava, ia deixando mais vítimas, até que as forças da física chegaram ao local. Selena Gutierrez tirou a gravidade da região onde o monstro estava. Ricardo começou a liberar choque no mesmo. João Carlos atraiu 2 postes metálicos e enfiou na barriga do monstro. E para finalizar, Nora Rose desintegrou um núcleo atômico, causando uma grande explosão da criatura. E para que a explosão não causasse grandes estragos, Rash Hari aumentou a um nível extremo a resistência do ar. A equipe recebeu uma entrevista e condecorações do prefeito da cidade por terem salvado a mesma e vidas. Em uma entrevista, Edward falou: há um tempo atrás, eu havia visto as notícias sobre esses jovens e, como um grande cientista que sou, eu formei este forte grupo de pessoas especiais e estou ajudando-as. Essa luta foi o primeiro teste deles. Eu ainda hei de descobrir a origem desse monstro. O monstro havia surgido e teletransportado por causa do Mago Supremo, como teste para a equipe. Quarto capítulo: A Organização Criminosa. Depois da vitória da equipe, os manipuladores físicos começaram a treinar e ajudar seus países, com exceção dos brasileiros, pois Robert queria desenvolver neles o controle das ondas eletromagnéticas. Anos depois, os heróis teriam um grande trabalho para fazer. Os mesmos haviam evoluído. Ricardo Silva desenvolveu um ataque de arco e flecha elétricos, ataque de espada ou lâmina elétrica e ataque de olhos elétricos,
que por meio deles são liberadas ondas elétricas invisíveis. João Carlos Silveira conseguiu controlar melhor o magnetismo, e junto com Ricardo, os dois aprenderam a controlar as ondas eletromagnéticas. E também eles podem se fundir nessas ondas e entrar em movimento com elas. Selena Gutierrez controla melhor a força gravitacional e aprendeu a aumentá-la e diminuí-la. Raj Hari controla e manipula melhor a água e o ar, assim como a força de atrito. Nora Rose tinha o maior controle das explosões provenientes da desintegração do núcleo atômico. O cientista PhD ajudou os brasileiros, como já dito, e continuou estudando para futuros projetos. O mundo, como em muitos momentos, andava por caminhos violentos, e na mídia apareciam notícias sobre uma organização criminosa mundial, em que havia suspeita de participação de políticos corruptos de vários países. Essa organização planejava dominar o mundo, clichê, né? Como uma grande facção mundial, e isso preocupou a ONU, que marcou uma reunião diferenciada. Além dos representantes de cada país membro, ela chamou heróis, instituições e pessoas de grande influência no cenário mundial e nacional. Dentre os convidados estavam as forças da física e alguns suspeitos de estarem nessa organização. Enquanto os países falavam seus pontos de vista, os heróis presentes lá observavam cada participante da reunião em busca de suspeitas. Um dos que mais observava era o presidente do Brasil, Augusto, que também era um herói. No final da reunião, à noite, um grupo armado de 25 pessoas invadiu o lugar, atirando em grandes representantes políticos. Mas aquilo não ia ficar assim, pois os heróis e as forças da física reagiram ao ataque, salvando muitas vidas. Quando o grupo armado foi derrotado, ele começou a ser investigado e foi descoberto que o grupo armado fazia parte da facção criminosa mundial e quem eram os políticos e influências que estavam nessa organização, mas ainda não sabiam onde era a principal base do grupo. Mas eles atuavam em todos os continentes. Quando os heróis estavam indo embora, Anderson falou com um dos integrantes do grupo. Fale onde é a base de vocês, ou você morre com um tiro desta sua pistola que agora empunho. Não vale a pena, falou o criminoso. Sendo assim, não te mato, mas você vem comigo para que eu possa descobrir a verdade, falou Robert. Tempos depois, o cientista pós-doc levou o rebelde para seu laboratório, enquanto os heróis combatiam ataques periódicos da organização. No laboratório, Anderson usou uma máquina que ele inventou, um leitor cerebral de pensamentos, em que a cabeça do usuário era perfurada por dois objetos ligados a fios elétricos, e quando liberada a eletricidade, esses fios podiam ser conectados a um computador, e por meio de um programa especial, o cientista podia ver os pensamentos das pessoas. Quando ele teve acesso aos pensamentos e memórias do sujeito, ele descobriu onde era a base da organização, quem eram os envolvidos e o líder. E quando ele terminou de fazer o que ele queria, mandou prendê-lo. Enquanto isso acontecia, os heróis e as forças da física lutavam em diferentes partes do planeta, até que foram anunciadas as descobertas de Robert, fazendo com que eles e elas fossem até a base criminosa. O estabelecimento era dividido em dois prédios, que se encontravam no antigo Estreito de Bering. No local, as forças da física, cada integrante usava suas habilidades para enfrentar os inimigos. Até que, com a ajuda de outros heróis, prenderam o líder da organização e os criminosos sobreviventes, sendo que ainda havia integrantes fugitivos, mas que em breve seriam presos. O mundo encontrava-se em paz, porém ainda teria mais desafios para os heróis, e o próximo, principalmente para as forças da física. Quinto capítulo: a pandemia. Na história humana, já passamos por muitas pandemias, que são doenças que se alastram pelo mundo, como a da peste negra, gripe espanhola, coronavírus, dentre outras. O mundo estava entrando em outra, mas essa era bem mais cruel. Tratava-se de um vírus chamado Robert vírus, em homenagem à primeira pessoa que começou a estudar esse vírus, o cientista protagonista deste livro.
O vírus era terrível. Ele podia ser transmitido pela pele ou por vias respiratórias, deteriorava o corpo todo e podia controlar o cérebro. Quem tinha esse vírus começava com uma simples gripe. Se fosse pego por vias respiratórias ou com ardência na pele. E depois de um dia, a doença já dominava o corpo todo, pois o vírus proliferava-se muito rápido. Como doença em objetos contaminados. O paciente ou a paciente com vírus, depois de serem infectados, adquiriam uma característica de zumbi. Tossiam a cada 10 segundos, espalhando mais ainda o vírus. E máscaras convencionais não serviam como proteção, mas serviam os atos de higienização. Aquilo preocupava muito os médicos, pois não sabiam como lidar com a doença. Quando o vírus chegou na Oceania, sendo que ele surgiu na América e ia seguindo para o leste, a OMS declarou quarentena total, sendo que o Robert vírus já havia infectado 500 mil pessoas. O vírus não matava a pessoa, mas controlava-a. Os integrantes das forças da física estavam em seus países natais em isolamento social, e Edward estava estudando, com dificuldades, a cura para o vírus. É aprisionado em seu laboratório, sem doentes, além de ter desenvolvido e distribuído uma máscara especial que neutralizava o vírus. Era um neutralizado de partículas, mas que não neutralizava partículas do ar. Ele dizia para si mesmo: "Ah, outra vez?" E eu não imaginava que fosse tão difícil achar a cura desse vírus. Depois de muitos estudos, quando o vírus já abalava o mundo com 5 milhões de infectados, Anderson descobriu uma fraqueza do vírus. Além de água e sabão e álcool 70% com 30% de água, ele não resistia às ondas de raio-x. Quando ele soube disso, ele foi chamar Ricardo e João, os brasileiros, o elétrico e o magnético, já que as ondas de raio-x são eletromagnéticas. Quando eles iam começar a curar as pessoas, o cientista falou: "Muito cuidado com esse vírus, pois ele é muito perigoso, como vocês viram. Não toquem em superfícies contaminadas e nem nos infectados. Levem estas máscaras especiais e esse borrifador de álcool, caso necessário. A cura daquelas pessoas depende de vocês e suas ondas eletromagnéticas." Depois ele entregou os materiais ditos. Ricardo e João começariam curando os estadunidenses, e a partir daí, os outros infectados no mundo. Quando os raios-x curaram os pacientes com o Robert vírus, Robert Edward preparou um antídoto para o vírus e posteriormente distribuiu o remédio para o planeta. Sexto capítulo: A invasão de um planeta. A Terra estava em paz e recuperando-se de uma pandemia, mas posteriormente ela ainda passaria por mais desafios. Enquanto isso não acontecia, as forças da física treinavam e combatiam criminosos, e Edward Anderson inventava e criava projetos científicos e inventos tecnológicos, além de continuar estudando em outros cursos e lendo outros livros. Enquanto os habitantes da Terra agiam normalmente, uma nave extraterrestre chega no planeta e começa a atacar os humanos e outros seres vivos. Isso seria outro trabalho para os heróis e para as forças da física. Os seres desconhecidos humanoides eram muito fortes e resistentes, com suas armaduras. Possuíam os órgãos que possuímos, mas com uma anatomia estranha. Tinham uma face semelhante a uma formiga, mas com uma boca semelhante à humana, além da mandíbula, e tinham 2 olhos em formato de cones coloridos. Tinham um crânio feito de ferro e 80% do torso era feito de uma densa gosma que encobriam órgãos e que era encoberta por uma armadura. Além disso, eles possuíam armas muito fortes. Eles vieram da galáxia secundariana do sistema secundariano 1 e do planeta Black Rainbow 5, bem longe da Via Láctea, do sistema solar e da Terra. Eles queriam dominar o planeta. Outra curiosidade é que Mateo Todorok já enfrentou essa raça. Essa espécie extraterrestre
foi apenas um susto e ameaça à Terra, pois os heróis e as forças da física, mesmo com dificuldades, estavam lidando com os alienígenas. E inclusive Robert lutava contra eles, usando uma espada rifle, altamente tecnológica inventada por ele. Quando os extraterrestres foram derrotados e sobrou apenas o líder do grupo, Robert Anderson tramaria uma épica luta contra o mesmo. A arma do cientista pós-doc funcionava como uma espada com um design moderno de lâmina que poderia girar automaticamente para ajudar o usuário. E o rifle disparava um forte laser danoso, que com 5 segundos desintegrava a matéria em um raio de 50 centímetros. O líder dos extraterrestres invasores, Klein Bonoros, usava uma forte armadura e 2 pistolas a laser, além de uma forte brutalidade, raça e velocidade em uma luta. Os dois tramaram uma épica luta, mas que foi terminada por Ricardo eletrocutando o alien, Nora explodindo o extraterrestre e Raj segurando a explosão, permitindo com que a Terra viva em paz. 7º capítulo. O fim de uma etapa. O ilustre cientista deste livro, Robert Edward Anderson, e as forças da física ficaram famosos, e isso lhes trouxe algumas consequências, como o convite para a participação de muitos programas de conversa, aumento da influência na mídia e mais jovens promissores com domínios da física, como os que formaram a primeira equipe de as forças da física. Apareceram para entrar na equipe, como foi o caso do angolano Akin Leque, que controlava ondas sonoras, e o mexicano Juan Carlos de Andrada, que tinha o controle sobre a força elástica nele mesmo e no que ele encostava. A respeito dessas pessoas, Edward Anderson falou: mais gente clichê para a equipe, venham. Depois disso, os integrantes do grupo dos manipuladores físicos sugeriram para o cientista criar subdivisões no grupo, já que podiam aparecer mais integrantes com manipulações da natureza. Algo que impactou as pessoas sobre o cientista foi a capacidade de tornar-se PhD em mais de 2 matérias, matemática e medicina. Os seus inventos, sendo alguns clichês, como uma máquina do tempo, sistema de teletransporte, prolongador de vida, entre muitas outras coisas, e um dos principais era a máquina que podia viajar no tempo, como também para outras realidades alternativas. Com essa máquina, Robert conheceu muitas realidades alternativas, levou Johnson para ajudar uma delas, a mesma coisa com as forças da física, já em maior grupo. Conheceu sua versão do mal e sua versão feminina, com quem teve um breve relacionamento, que parou, pois os dois tiveram conhecimento de que aquilo seria eticamente errado, dentre outras coisas feitas nessa máquina. Os manipuladores físicos, durante todo esse tempo, andaram combatendo pequenos crimes e ajudando o governo de seus países. Ricardo criou um projeto para o Pará chamado Energia Elétrica para todo o Pará, em que consistiu usar suas habilidades elétricas para fornecer energia para o Marajó e comunidades do interior do estado, até que dispositivos elétricos fossem construídos para fornecer energia para aquelas pessoas. Raj Hari criou o projeto Trânsito Melhor para a Índia, em que consistia em campanhas para a melhoria do trânsito e redução de acidentes, sendo que em alguns casos Raj usava suas habilidades para evitar acidentes. Aos 95 anos, mas com aparência de 50, devido à melhoria da qualidade de vida e ao uso dos prolongadores de vida, o cientista PhD Robert enviou um recado internacional para as televisões e para as redes sociais ao vivo. Oi gente, tudo bem? Esse vídeo é para agradecer vocês pela forma de como fomos tratados por vocês, do carinho que recebemos de vocês. Eu posso até ter alguns projetos clichês, mas projetos meus. Quem liga para esses outros cientistas da atualidade? Agora é Robert Edward Anderson, gritou no final e continuou. Esse vídeo também é para fazer minha despedida do planeta Terra. Quero explorar o nosso universo e, se possível, outros universos e realidades alternativas.
Já estou negociando com o governo dos Estados Unidos sobre a compra dos meus inventos e sua distribuição mundial. Agora um recado especial para Ricardo Silva e João Carlos Silveira. Se vocês quiserem, vocês podem também fazer essa viagem na forma de ondas luminosas. Encerrando, no dia 25 de novembro de 2075, em Washington, decolarei em uma nave diferenciada que usarei para a viagem. Não se preocupem, quando possível entrarei em contato com a Terra e levarei 500 prolongadores de vida. É isso, obrigado. A decolagem do cientista seria televisionada internacionalmente. E um dia antes da decolagem, ocorreu uma festa com o PhD, os integrantes das Forças da Física, Johnson, funcionários do laboratório de Edward e funcionários da NASA. Na festa, o cientista entregou aos participantes como presente 10 prolongadores de vida e todos agradeceram pelo trabalho dele. Às 9 horas da noite, horário de Nova York, a nave decolou. No espaço, o cientista conheceu muitas coisas e fez muitas parcerias com alienígenas. Já que o espaço possuía muitas informações, o cérebro de Robert não conseguiria guardar as mesmas. Então, muitas informações ficaram guardadas em bancos de dados. Aos 500 mil anos, ele chegou à galáxia Secundariana, onde foi morto pela raça que liderava o sistema Secundariano 1, assim como a galáxia onde ele chegou. Mas antes de morrer, enviou muitos dados de sua viagem para a Terra e o vídeo de sua morte. Aquela raça identificou o cientista como uma raça inimiga e que tinha preconceito com a galáxia Secundariana. 8º capítulo: A volta de Robert e os processos seletivos. Quando Robert foi morto, o que ele aprendeu e os dados de sua mente passaram por um processo de upload. Quando esses dados chegaram no laboratório dele, esses dados passaram por download e foram aplicados em um robô, que seria uma réplica do cientista. Esse androide teria muito conhecimento, mas não teria capacidade de aprender mais coisas. Então esse robô teve uma ideia que foi televisionada no planeta Terra. Como visto anteriormente, o cientista Robert Edward Anderson foi morto e sua mente foi transferida para esse robô que vos fala. Não posso fazer avanços científicos, pois não tenho a capacidade de aprender. Então minha equipe e eu realizaremos o processo seletivo de novos cientistas. O melhor cientista que for aprovado no processo ficará com os bens de Edward e prosseguirá com o seu trabalho. Os cientistas de todos os continentes participariam do processo. As provas seriam divididas em 5 fases: o teste de conhecimentos básico, o teste de projetos, o teste de conhecimentos moderados, o teste de conhecimentos avançados e o teste final, que seria praticado por 2 finalistas. Os testes começaram com 10.000 cientistas, depois passou a serem selecionados 5.000, depois sobraram 2.500, depois 100 e no fim 2 que disputariam uma única vaga. As provas eram vigiadas por funcionários do laboratório, voluntários e, em alguns países, por descendentes do grupo As Forças de Física. Um dos finalistas era o brasileiro Jorge Alberto Silveira Monteiro, descendente do ex-ministro de Tecnologias do governo brasileiro. Ele trabalhou com Augusto, o ex-presidente do Brasil, e forneceu uma arma a laser para ele. O finalista era um favelado, mas extremamente estudioso. Outro finalista era descendente da família Anderson, logo seria um primo distante do cientista, Clarence Charles Anderson. Ele era muito egoísta e sujo, mas era um bom cientista. O projeto de Alberto era de um rifle a laser que disparava um laser desmaterializador semelhante ao de Edward Anderson. Podia realizar teletransporte ao usuário e podia abrir portais para diferentes realidades, lugares e tempos.
A máquina de Charles também abria portais. Era bem resistente e podia explodir como uma bomba atômica. O teste foi televisionado para todos os continentes do planeta Terra e foi realizado em Washington. O teste estava muito acirrado. Quando chegou ao fim, algumas pessoas descobriram um segredo sujo de Clarence. Ele estava usando uma escuta em uma câmera secreta, no qual uma das pessoas passava as respostas de um apartamento. Quando a notícia chegou ao aplicador do exame, ele foi averiguar o dito e desclassificou Charles. Quando isso aconteceu, o cientista falou gritando em um tom inflamado: "Minha irmã e eu somos os únicos que têm o direito de ficar com os bens de Robert. Somos os únicos cientistas da família Anderson. Eu sou bem melhor que esse favelado. Eu que sou o melhor cientista do processo. Eu sou melhor que Robert Edward Anderson. Eu! Depois deu um soco no aplicador. Como o George era prevenido, ele fugiu da sala da prova e foi para a sala dos projetos. Lá pegou sua arma e, apontando para Clarence, disse: "Seu trapaceiro, você não merece ser um cientista. Seu riquinho arrogante, você não sabe um quarto do que Robert sabe e nem um terço do que eu sei. Vivo na favela sim. Lá eu tive que trabalhar e estudar duro para chegar até aqui. Nem pensar em perder essa vaga para um cientista sujo e arrogante." Depois Clarence foi em direção à sua máquina e disse: "Se eu apertar esse botão, o lugar explodirá. Todos daqui morrerão e nenhum de nós ficará com a vaga." Enquanto isso, George Alberto pensava: "Eu tenho que ser mais rápido do que ele. Se eu atirar no botão, ele será desmaterializado, assim como a mão do trapaceiro e parte da máquina." Assim aconteceu e Charles foi detido. Depois do acontecido, o cientista holandês George van de Graaf foi convocado para disputar a vaga contra George. Mas ele disse: "Eu queria muito disputar essa vaga, mas reconheço que Jorge Alberto Silveira Monteiro é mais inteligente do que eu. Foi melhor do que eu na penúltima etapa e foi mais esforçado do que eu. Ele merece a vaga." Enquanto isso, o androide falou com Charles e Alberto: "Jorge Alberto, você merece ser chamado de um verdadeiro cientista. Parabéns. Você é muito inteligente. Charles, você é a decepção da família. Você acabou com o nome Anderson. Você é um falso cientista. Onde está a ética e a honestidade? Onde está a ética, a honestidade? Vá embora, Clarence Charles. Já falei o que tinha que falar. Retire o sobrenome Anderson de você." O robô sabia o nome deles, pois foi adicionado à sua programação o nome dos cientistas participantes do processo seletivo. Depois de ter sido selecionado, George fez um agradecimento público televisionado no planeta. Começou a trabalhar e o androide de Robert foi desativado. Nono capítulo: O Tratado de Paz. George planejava voltar ao planeta onde Robert foi morto. Mas antes disso, pensou que o robô de Edward não teria utilidade estando desativado. Então fez um pronunciamento que foi transmitido para o planeta: "Boa noite. Partirei para o planeta onde Robert Edward Anderson foi morto e tentarei realizar um tratado de paz com o povo daquele planeta e com a galáxia secundariana, para que tenhamos aliados e amigos para futuros eventos. Partirei ao local mais rapidamente que Robert, por meio de portais, e a partir dali explorarei universos. Antes da minha ida, pedirei aos governos para que repliquem e ativem os robôs com o conhecimento de Edward, para que eles possam ser professores em escolas, a fim de que as crianças e jovens possam ter um alto conhecimento científico. Boa noite, obrigado." Então Alberto foi para o planeta e, enquanto isso acontecia, estavam sendo produzidos cerca de 1 milhão de robôs para os colégios do planeta Terra. Perto da galáxia secundariana, alugou uma nave no planeta Arcturian, no limite da Via Láctea. Então Alberto foi para o planeta que liderava a galáxia secundariana, mas antes de pisar no mesmo, ele projetou um enorme holograma capaz de ser visto por toda a capital do planeta, e com o pronunciamento dele mesmo, na língua universal, uma língua única para todos os povos do universo: Ayatut.
Atenção, povo de Dragfa! Vim pedir desculpas pela má impressão que nós da Via Láctea e terráqueos deixamos. Queremos também informar, em nome de toda a Via Láctea e da Terra, que somos contra o preconceito intergaláctico. Se um de nós cometer tal ato, será devidamente punido. Além disso, queremos firmar um pacto com a vossa galáxia, em que possamos nos unir como um todo, militarmente, economicamente e socialmente. Estou descendo em minha nave para entregar o tratado ao vosso governante. Assim foi feito. Jorge e o líder do planeta, Adakchu, cumprimentaram-se e fecharam um acordo. Após isso, ele perguntou para o grande cientista: se ocorrer uma grande guerra entre galáxias ou universos, coisa do tipo, posso contar com a Terra? Sim, e com todas as galáxias e universos, assim espero. Todos nós devemos nos unir para o bem de todos. A língua que estamos falando é uma prova disso, respondeu o inteligente cientista. A paz reinava entre as galáxias, universos e realidades, mas essa paz acabaria em breve. 10º capítulo: A Guerra entre Portais. Jorge Alberto retornou à Terra depois do Tratado de Paz. Entretanto, a versão maligna de Robert Edward Anderson, que vivia em uma realidade alternativa, estava firmando acordos com outras realidades, que o mal dominou para dominarem outras realidades e universos. O dia da grande guerra entre portais começou. Habitantes de diversas realidades entraram em pânico. Algumas possuíam heróis para defender a população, mas outras não. Participavam da guerra grandes heróis e terríveis vilões. Jorge Alberto percebeu os ataques e usou suas tecnologias para defender quem estava a seu alcance. Enquanto as máquinas agiam por ele, o mesmo pensou consigo mesmo: para o bem vencer essa guerra, devemos fazer alianças com outras realidades. Bem, hora de abrir portais. Assim foi feito, mas não apenas o cientista brasileiro fez isso, mas cientistas de realidades alternativas, permitindo a guerra ocorrer entre portais. O estudioso cientista que assumiu o lugar de Robert falou que falta denho das forças da física, mas só vamos, hora do fight. Então ele começa a lutar entre os portais, contra diversos tipos de vilões, visitando diferentes realidades, planetas e universos. A guerra não englobava apenas as terras, mas também diversos universos, tornando-se algo cada vez maior. Atravessando portais, Jorge Alberto encontra a versão maligna de Robert Edward Anderson e pergunta: para que tudo isso? Já ouviu falar em seleção natural? Só os mais fortes sobrevivem. Os malvados têm mais ambição. Dominação é tudo. Agora é seu fim, seu cientista medíocre. Respondeu Robert e os dois começaram a lutar com diversas tecnologias. A luta era intensa, até que em uma parte da luta, Edward usa uma luva elétrica para atingir Jorge. Entretanto, o que foi atingido era apenas um holograma e Alberto acertou um tiro em Anderson, que o desmaterializou, e antes que o mesmo usasse nanotecnologia para sua recomposição, o brasileiro deu um tiro na cabeça do maligno cientista, fazendo-o desmaiar. Repentinamente, 2 pessoas chegaram, voando, deram um soco no cientista e disseram ao mesmo tempo: a gente que tem que consertar a cabeça desse cara. Essas pessoas eram John Carter e Jessica Carter, o filho e a filha de Johnson, e posteriormente John disse: desculpa o atraso, essa guerra era responsabilidade nossa, mas ela já irá acabar. Estamos cuidando de tudo. Isso mesmo, depois de usar a força, faremos os vilões pensarem bem antes de fazerem algum mal, concordou Jessica e continuou: agradecemos os seus esforços para parar a guerra. Obrigada. Eu que tenho que agradecer, disse Alberto e depois gritou: a guerra acabou! Assim ia acontecendo. Os heróis e os irmãos Carter iam cuidando da guerra aos poucos, até que em um certo período ela acabou e todos voltaram às suas realidades. Ao longo dos anos, diferentes cientistas trabalhavam
com os projetos de Robert Edward Anderson, o protagonista, não o malvado. Mas de fato, os que aparecem nesse livro foram de maior destaque. O próprio Robert e Jorge Alberto. Então, acho que este livro chegou ao fim. Esperamos sempre o melhor para a sociedade.